Fala aí pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Como vocês viram na vinheta, esse canal aqui é o Restaurante da Mente, onde eu faço resenhas sem ensaio de livros que eu li, que eu acabei de ler, ou que eu li faz muito tempo, mas que ainda tenho fresco na memória. Eu não anoto nada, eu quase não me preparo. Às vezes eu faço uma pesquisa, eu procuro falar tudo do que vem na minha cabeça, para que a resenha seja a mais honesta possível. Ela pode até soar superficial, mas é porque eu sou um leitor comum, uma pessoa comum que simplesmente gosta de ler. Não sou um acadêmico que vai achar 1 milhão de tipos de significado numa leitura, mas eu leio simplesmente por puro prazer. E vou falar hoje de um cara aí que vocês viram na thumb, que é o Tolstói. O cara vai falar de Guerra e Paz. Meu caralho, não é Guerra e Paz. Eu vou falar aqui, ó. A Morte de Ivan Ilitch. É um livrinho curto, eu sempre saliento nos meus vídeos, se você viu algum outro, se você chegou a dar uma zapeada aí no canal, eu sempre digo que eu procuro trazer livros curtos, de fácil leitura, fácil acesso, baratos, mas que não deixem de ser interessantes, porque na vida corrida que a gente tem que começar uma história e acabar. Se você não tem o hábito de ler, se você não tem se você quer iniciar, se você quer começar, porque muita gente não lê, muita gente não tem esse hábito, se você quer começar e pega lá um livro cabeçudo, ou como o do Dostoiévski lá, Irmãos Karamazov, ou o próprio Guerra e Paz, que eu confesso que eu não li ainda, então vou deixar bem claro, você vai se assustar e vai desistir. Esse livro aqui é um livro curtinho, como eu falei, os outros que eu trouxe até para aqui são dessa mesma pegada, tipo Metamorfose, Edgar Allan Poe, outros contos extraordinários. Esse aqui tem 70 e poucas páginas, uma leitura, não vou dizer que é agradável, porque conta a história de alguém nos seus últimos momentos de vida, né? Mas é uma leitura tranquila, uma leitura fácil, não fica não fica nenhuma ponta solta, até porque é uma história curta. Apesar de ser curta, vou falar já sobre a história. Ela é bem detalhada, ela começa de um jeito e dá uma guinada, porque ela começa com o protagonista morto já. Então, como eu não sabia nada da história, eu simplesmente fui na feira do livro e comprei. Como eu falei no vídeo do Alan Moore, às vezes eu faço essas coisas, eu compro sem saber do que se trata, conheço apenas o autor, sei do que ele é capaz, etc e tal, pá. Então, começa a história com o protagonista morto. O cara, eu pensei, então ela vai falar o que acontece após a morte do cara, as consequências da morte desse cara, e vai se desenrolar a partir daí a trama do funeral, alguma revelação, alguma parada. Não, a história em determinado momento ela retrocede, dá um breve resumo da vida do Ivan Ilitch, Batux. Aí ela retrocede até a infância do Ivan Ilitch, dá um breve resumo de como foi a vida dele, até porque se fosse um resumo ou algo mais detalhado, o livro ia ficar gigante. Então ela fala dos principais acontecimentos, das suas principais características, de que ele era uma pessoa boa, uma pessoa de bem com a vida, um cara que ele era bem quisto onde quer que ele fosse, ele se mudou algumas vezes devido ao seu cargo, ele era um juiz, etc e tal. Tinha uma vida razoavelmente boa, mas não era aquela que ele esperava, nem que a esposa dele esperava, mas até que a promoção tão sonhada e a realocação para São Petersburgo veio, e eles foram e acharam que ia ser tudo feliz para sempre, e a porra toda. Mas aí veio um infortúnio que deixou as coisas um pouco mais complicadas. O cara sofre uma queda, aí com essa queda não sabem se a queda desencadeou ou se ele já ia desenvolver o apendicite, ou com essa queda ele rompe o rim. Não se sabe o que aconteceu com esse doido. E aí começa as mazelas e a desgraceira do final da vida do Ivan Ilitch. Moto. Então, aí ele começa como eu falei, ele era... Porra, passou a moto, eu me perdi. Como ele era um juiz, um juiz experiente, que passou por algumas cidades, já era um cara bem vivido, etc e tal, ele era um cara muito esperto.
Ele sabia das coisas antes das pessoas falarem, ele sabia o que as pessoas iam dizer, as suas intenções apenas de olhar. E ele sabia que algumas outras pessoas tinham essa mesma capacidade. Então, quando ele vai se consultar com um médico, ele resiste ao máximo possível a fazer a pergunta que ele chama de a pergunta idiota, que seja uma pergunta burra. Eu costumo dizer, né, que não existe perguntas idiotas, existem pessoas idiotas. Então, mas ele fala que é uma pergunta que ele sabe que o médico vai olhar para ele, meu, caralho. Ele pergunta, doutor, meu caso é muito grave. Aí ele olha para a cara do médico, o médico tenta ser político e ele se liga assim, tô fudido. Mais ou menos isso, claro que não é isso que está escrito. Mas no olhar, no tom de voz, chega um cara na casa dele e pergunta como é que ele está e continua uma conversa e ele percebe que, na verdade, o cara queria ter falado qualquer outra coisa, menos aquilo. E, tipo, ele era um cara muito, como eu falei, ele era um cara muito bem quisto, muito bem relacionado no trabalho, na vida social, etc. Só que quando se descobre que o cara está nas últimas, ele fica emputecido porque o cara nem tinha morrido, já é o principal assunto na repartição onde o cara trabalhava, sei lá como é que fala. O principal assunto no seu local de trabalho era quem ia ficar com o seu cargo e como ia ser a realocação das pessoas após a morte do Ivan Illich. Quem ia assumir o lugar dele, quem ia assumir o lugar da pessoa que ia assumir o lugar dele, o que ia acontecer, tava aquela especulação toda. E isso deixou ele meio irritado. E conforme a dor vai aumentando, porque começa com uma dor fraca, mas vai se tornando lacinante, vai se tornando hedionda, vai se tornando repulsiva. E conforme ela vai aumentando, a cabeça dele vai entrando cada vez mais em parafuso. Ele não consegue mais conversar com ninguém, ele não consegue conversar com a esposa, com os filhos. Ele começa a fazer juízo da própria vida, ele olha para o filho e tem um pensamento que até então ele não tinha tido. Porra, meu filho é um idiota, cara. Daí ele olha para a filha dele que está noiva de um outro doido lá, daí ele olha, meu Deus, cara, o que eu fiz com essa guriada? Ou, tipo, batuques e batuques. Aí ele olha para a esposa e ele começa a fazer um retrospecto da vida e ele começa a ter aquela sensação de que, puta merda, joguei minha vida fora. Por mais que a vida dele fosse boa, a vida dele fosse legal, é dito no resumo que ele achou que seria conveniente casar. O casamento dele era bom até certo ponto, era não sei o quê, mas tipo, ele não casou por amor, ele decidiu casar porque ele achou que seria o certo a ser feito. Aí no final, tipo, apesar dele gostar da vida dele, apesar dele achar que era uma pessoa digna, achar que era uma pessoa respeitável, etc., ele olha assim, caceta, o que eu fiz, cara? Aí nos últimos anos, conforme o tempo vai passando, ele começa a procurar a última lembrança boa. Aí ele começa a perceber que a última lembrança boa fica cada vez mais distante do momento em que ele está. Mesmo antes do acidente, ele começa a perceber que sempre tinha alguma coisa. E coisas... Pô, batuques, velho. Vocês vão me perdoar no vídeo, eu tenho que gravar nesse horário. Se aparecer esse batuque aí é porque tá tendo no andar de baixo uma reforma e não tá bom assim. Enfim, aí ele começa a se ligar das coisas, ele vai indo para trás, até que um dia servem para ele na janta uma torta de ameixa. Torta de ameixa, a melhor ameixa que tinha, não sei o que, etc e tal, não sei o que. Ele começa a comer aquela sopa de ameixa, torta de ameixa, fugiu da cabeça. E ele volta para uns 8 anos de idade, quando ele subiu uma árvore para comer ameixa, daquela ameixa que dá tipo num terreno baldio, qualquer lugar assim. E ele percebe que aquela ameixa simples, a mais comum que tinha, era muito melhor do que aquela que vinha não sei de onde, etc e tal. E que aquela tinha sido a última lembrança pura, imaculada, que ele tinha tido na vida. E que até os 40 e poucos anos que ele tinha naquele momento, sempre tinha uma ou várias coisas que maculavam a sua felicidade. Porra, aí tu pensa, meu cacete, vai acabar o livro assim, cara, o bicho descobriu que a vida dele é uma merda. Pô, não faz sentido. Aí a esposa dele, no começo do livro, fala que ele passou os últimos 3 dias gritando, aí antes de dar aquele salto para trás no tempo. Aí
nesse momento ele se desespera. Aí ele sente muita dor, ele sente uma dor insuportável, uma dor indescritível e grita, grita, grita. Só que o grito dele é de desespero. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até que nos últimos momentos, até que na finaleira, acontece uma epifania. Porra, o livro é muito curto, não tem como eu falar sem dar spoiler. Tudo que eu vou falar já vai ser quase no final do livro, porque ele mal começa e já acaba. Então, nessa epifania, ele não diz o que ele enxerga, não diz o que ele percebe, não diz o que acontece com ele só sei que, apesar de não ser a vida que ele queria ter vivido, depois do julgamento de vida que ele mesmo fez, ele consegue descansar feliz. Ele morre contente, ele morre satisfeito, porque apesar de não conseguirmos tudo aquilo que nós queremos, apesar de não fazermos tudo o que podemos muitas vezes, nossa vida, ela tem que ser vivida, ela tem que ser encarada da melhor forma possível. É uma coisa que eu sempre penso. Nós temos que gostar do que vemos, porque estamos presos atrás dos nossos olhos 24 horas por dia, então se nós não gostarmos do que estamos vendo, a gente está fudido. É mais ou menos isso que eu tirei desse livro, sendo bem curto e grosso. Corrobora um pouco do que eu penso. Eu sei que é difícil você apreciar todo momento da sua vida, ter aquele amor fati, etc e tal. É um pouco complicado, às vezes dá um ranço, às vezes dá vontade de puta que pariu. Mas, cara, eu vi nesse livro que as coisas nem sempre vão ser como... Nem sempre não, as coisas não vão ser perfeitas. Mas a gente tem que fazer delas o melhor possível. Igual o Ivan Illich. Ele cometeu erros, ele teve comodismos, ele não casou com a pessoa que ele amava, mas porque ele achou que seria bom. E ele viveu a vida dele de uma forma que ele julgava correta, só que no fim deu aquele peso. Pô, será que eu fiz o melhor? Pô, agora tu já fez, agora não adianta. É assim que eu vejo, é assim que eu acho que está certo, embora isso seja impossível de ser feito a todo momento, a 100% do tempo. Eu sei que acontecem coisas que nós julgamos injustas e nós procuramos o culpado, até porque você tem que aceitar as coisas que acontecem com você porque elas aconteceram, mas não aceitar que se te fizeram mal. Isso é uma coisa também diferente, uma coisa que é... Então, é assim que eu vejo esse livro. No fim, ele tem uma mensagem interessante, uma mensagem boa, uma mensagem de que a vida não vai ser perfeita, a gente vai tentar fazer as escolhas da melhor forma possível, que se a gente for ficar procurando pelo em ovo, a gente vai olhar e vai pensar, porra, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Você vai sempre querer corrigir alguma coisa. Então, você tem que fazer as coisas da melhor forma possível, fazer as coisas do jeito que você acha que devem ser feitas. Você tem que levar as coisas da melhor forma possível. É isso que eu levei no final desse livro aqui. É ficar procurando motivos depois, no final, justificativas para o que você julgava certo, não vai fazer com que o tempo volte. Então faça com que você não tenha arrependimentos. Agora, na finaleira, mostrar duas coisas que chegaram para mim aqui, que eu tenho um Instagramzinho do canal lá, que que eu mostro algumas das coisas que eu ando lendo, alguma coisa que eu estou fazendo. Aqui eu estou lendo esse carinha aqui, Morro dos Ventos Vivantes. Tá interessante, tá bacana, não achei que ia gostar, achei que eu sempre tive curiosidade de ler. E agora na Feira do Livro, de novo, muito baratinho. Depois eu peguei esse cara aqui, que esse aqui eu tô curioso para ler, esse aqui eu quero bastante, eu quero acabar logo Morro dos Ventos Vivantes, mas eu não quero me apressar muito para não devorar sem absorver o que eu estiver lendo. Depois eu quero pegar esse cara aqui, Senhor das Moscas, chegou para mim esses dias, e esse cara aqui que eu também não li vergonhosamente, tem muita coisa que eu não li mesmo, Fahrenheit 451. É isso aí, gambazada. Daqui a pouco esses livros estão aqui, daqui a pouco eu vou fazer uma resenha deles, vou falar o que eu penso, que provavelmente vai estar errado, mas aí se vocês verem que está errado,
me corrijam, por favor, nos comentários de forma ordeira, porque isso que eu faço aqui é de forma honesta, eu não fico copiando e colando. Então, vamos lá, pessoal, me dê uma força aí, valeu, falou, até semana que vem. Se tudo der certo, eu vou fazer mais algum livro. Semana que vem eu quero ver se trago um livro diferente, eu vou tentar, porque eu me inspirei no canal do cara que era o Acabou de Acabar, eu nem sei se existe esse canal, o cara assistia o filme e falava o que ele achava, assistia o filme, só que ele usava muita edição, ele usava edição pra caramba. E a minha pegada eu tento usar a menos edição possível, só que tipo, não tem como fazer o Acabou de Acabar de um livro, porque o livro demora para ser lido e a gente tem a vida corrida, como eu falei, eu tento pegar os livros mais curtos para poder trazer para vocês e mostrar para vocês coisas que sejam interessantes, rápidas e fáceis. Só que, porra, eu tenho que ler os livros curtos, né? E não tem só livros curtos. Eu li muita coisa antes que são grandes, e muita coisa que eu li há muito tempo atrás. Então eu procuro não fazer pesquisa, eu procuro fazer tudo de memória, mas eu vou ter que procurar porque eu quero ver se eu trago para vocês um livro de ficção científica que eu li quando eu era criança, o Terra, o autor é italiano, eu acho, Stefano Beni, uma parada assim. E eu quero ver, que eu estava comentando no final de semana, eu fui na casa dos amigos com a minha mulher e a gente conversou sobre o livro A Cor Púrpura. Só que esse eu vou ter que dar uma pesquisada porque, faz muitos anos. Eu tinha uns 10 anos de idade quando eu li A Cor Púrpura. O Terra, eu acho que é nessa época aí, mais ou menos. Tem até coisas da Cor Púrpura que aconteciam que eu não entendia. Então, pra vocês verem como... Esse eu vou ter que dar uma pesquisada pra falar pra vocês. Inclusive, tem gente que nem sabe que A Cor Púrpura veio de um livro, né? Tipo, é inspirado num livro. Depois eu quero ver se eu falo alguma coisa do livro Intrusos, que eu li também quando era criança, que esse aí eu lembro bem, porque me marcou muito, era um livro meio de horror, assim, uma pegada meio forte, meio horror, terror eu confundo. Terror é quando tu sofre por antecipação e o horror é quando sofre com as consequências, então ele é um livro de terror. Esse aí eu tenho bem forte na memória, aí eu vou tentar fazer o vídeo deles para semana que vem. Valeu, falou, se você chegou até aqui, eu nem falei no começo, porque assim, vai tudo meio atabalhado. Se você chegou até aqui é porque você gostou do que ouviu. Se você gostou do que ouviu, então faz a frente aí, deixa um like, deixa um gostei, deixa um comentário. O que tem que melhorar? Porra, é feio. Não, isso eu já sei. Fala alguma coisa que, né? Valeu, falou, tchau.